paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Juízes. E hoje vamos meditar no capítulo 15. Os versículos serão do 1º até o versículo 6, que nos diz o seguinte: E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara à minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar, porque disse seu pai: Por certo dizia eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhe fizer algum mal. E foi Sansão, e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhes pôs um tição no meio de cada duas caudas. E chegou o fogo aos tições, e largou na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas com os olivais. E disseram os filisteus: Quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Queridos, este capítulo 15 do livro de Juízes nos traz a continuação da história de Sansão, e o que nós percebemos aqui é que Sansão, ele escolhe uma mulher que não era do povo de Israel e que não tinham os mesmos princípios que ele tinha. E nós vamos ver que isso foi causa de um grande sofrimento para a sua vida. Quando nós vemos aqui, encontramos Sansão todo animado, indo para ao encontro da sua esposa, e aí o pai da moça cria obstáculos para que ele se chegue a ela. E o que nós percebemos aqui é que o pai daquela moça, para entristecê-lo, ele pega e dá ela por esposa a outro homem. Ou seja, ele não gozava do mesmo princípio, da mesma fé que Sansão, pois isso jamais aconteceria com o povo de Israel. Então, nós vemos aqui que isto foi causa de tristeza para Sansão e fez com que ele articulasse um plano para se vingar do povo filisteu. E com isso, ele pega 300 raposas, diz aqui o texto sagrado, amarra a tição na cauda dessas raposas e solta elas ali na plantação do trigo do povo dos filisteus, bem próximo ao tempo da cega, ou seja, quando tudo estava seco e inflamável. Isso causa uma destruição imensa para o povo filisteu, e a reação deles foi de assassinar tanto o pai, que no caso era o sogro de Sansão, quanto a mulher, a qual era aí a razão pela causa da angústia de Sansão. Então, meus queridos, o que nós aprendemos com esta lição até aqui? Primeiro, a decisão de Sansão de escolher para casar-se com uma pessoa que lhe colocava em um jugo desigual, que conforme a Bíblia nos revela na Epístola aos Coríntios, é algo que deve ser evitado pelo cristão. Ou seja, nós precisamos tomar escolhas para as nossas alianças
que elas nos auxiliem por cooperar conosco na intenção de desfrutarmos de um mesmo pensamento, de uma mesma fé, dos mesmos princípios. Não era o que aconteceu com Salomão. Ele escolheu alguém de princípios completamente opostos ao seu. E a Bíblia chama isso de julgo desigual. Logo, nós percebemos que Salomão agora, ou Sansão, aliás, ele precisa, lidar com o resultado da sua escolha, com o resultado da sua decisão. E isso, foi o que lhe causou. Isso também nos chama a atenção. Nós precisamos sempre fazer escolhas que vai nos auxiliar a conviver com o resultado delas. Ou seja, Salomão, por final, acabou não tendo aquilo que desejava os seus olhos, porque a família daquela moça não gozava da mesma visão que ele tinha em relação à família, em relação ao lar. Isso também deve ser observado por nós, para que nós não venhamos sofrer mais tarde aquilo que nós não queremos. É interessante que, no princípio, quando está acontecendo um namoro, por exemplo, a gente pode até ser iludido e achar que não, que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar conforme nós estamos planejando, mas valores contrários, valores diferentes, ele vai entrar em conflito. Então, esse conflito vai acontecer quando houver o casamento. Foi o caso de Sansão. Sansão, somente após um período é que ele foi lidar com esta dificuldade dos valores diferentes para com a sua família. Então, meus queridos, nós temos que estar atentos a isto. E o que nós vemos em Sansão é que, apesar de Sansão ter sido uma pessoa escolhida por Deus, nós vamos perceber que ele toma decisões que também revelam uma certa rebeldia em relação aos princípios, pilares da sua vida, ou seja, ao seu relacionamento com Deus. Vejamos que havia recomendações que ele não deveria, por exemplo, tocar em animais mortos. E a Bíblia diz, no capítulo anterior, que quando ele foi visitar ali aquela moça, ele matou um leão. Ou seja, matar um leão, a princípio não era nenhum problema para Sansão, porque ele estava defendendo a sua vida e colocando em prática o ministério que Deus havia lhe entregado. Ou seja, Deus havia capacitado-o com uma grande força, e isso era demonstrado através desta batalha contra um animal feroz. Mas a Bíblia diz que posteriormente ele vai novamente ali, e aquele animal já havia apodrecido a sua carne, estava apenas os seus ossos, e uma abelha fez mel no corpo daquele animal. E então a Bíblia nos revela que ele pega daquele mel que havia sido produzido no corpo daquele animal morto e ele consome aquele alimento. Isso é uma demonstração de rebeldia, de desprezo para com a palavra do Senhor, para com aquilo que Deus havia estabelecido. E logo, isso é o que nós vemos que é o comportamento de um jovem. Primeiro, ele despreza o conselho de seu pai e faz aliança de forma desigual, que confirma um julgo desigual. Depois, ele despreza o cuidado com a sua santificação, porque ele era um homem separado para o nazireado desde o seu nascimento. E muito mais nós vamos ver ao longo das nossas próximas reflexões. Eu espero você. Espero que você tenha aprendido algo sobre o comportamento de Sansão que deve ser evitado por nós nos dias de hoje. Eu te aguardo em nossa próxima reflexão bíblica. Um abraço, até lá!